Canto 4 do Inferno de Dante, na tradução de Ziller, versos 1 a 27. Fez-me voltar do estado de inconsciência, horrendo tron, de sorte que acordei, como acorda pessoa por violência. Tron significa estrondo, lembrando que Dante sempre dorme, desmaia, né? Quando ele passa de um espaço metafísico para outro. Os olhos descansados, levantei, e, para conhecer o lugar certo, de mim em volta, atentamente olhei. Estava, na verdade, muito perto do acre abismo da Fossa Dolorosa. Que belo verso! Do acre abismo da Fossa Dolorosa, onde há gemidos de infernal concerto. Era profunda, obscura e nebulosa, tanto que, embora olhasse bem no fundo, uma não distinguia de outra coisa. Vamos descer agora ao cego mundo, disse com o rosto pálido o poeta. O poeta, no caso, é Virgílio, o guia de Dante. Esse cego mundo significa um mundo sem luz. Serei primeiro, e tu virás segundo. Eu, porém, que lhe vira a cor inquieta, disse, irei eu, se o mestre meu se espanta. O mestre que na dúvida me aquieta, e ele a mim. Deste povo a angústia é tanta, e pinta no meu gesto tal tristeza, que julgas medo o que é piedade santa. Virgílio sente compaixão pelos condenados ao limbo, sendo que ele próprio, Virgílio, sendo pagão, também tinha como morada o limbo, e só saiu de lá para guiar Dante a pedido de Beatriz. Vamos, que assim nos força a longa empresa. Moveu-se e fez-me parecer penetrar do inferno, no grande circo, ou de maior largueza. Não prantos, mas gemidos, no ar eterno, segundo pude compreender, se ouviram, temor causando o sentimento terno. Aqui, quando ele fala, né, o círculo de maior largueza, vamos lembrar que o inferno, na concepção de Dante, é uma montanha invertida, como se fosse uma letra V, enquanto o purgatório já é uma montanha, tal como nós conhecemos, né? De modo que esses dois mundos formam uma espécie de losango, encimados pelo paraíso. E cada um desses mundos, né, o inferno, o purgatório, são divididos em 9 círculos concêntricos, aos quais nós já nos referimos. Os 7 pecados capitais, mais a heresia e a traição. Continuando. Os inocentes, versos 28 a 45. Angústias, não martírios, afligiam grandes turbas de infantes, numerosas mulheres e varões que lá gemiam. O amável mestre, 2 pontos aspas. Que almas dolorosas, disse, estas estejam, porque não indagas. Sabe antes de entrar, culpas vergonhosas não as nodoam. Nestas rudes plagas estão, porque morreram sem batismo. Limiar da fé,
em que jamais tu vagas. Ou seja, essas almas não cometeram pecado, apenas não receberam a graça do batismo. Se precederam ao cristianismo, não serviram devidamente a Deus. Eu mesmo sou um desses neutro abismo. Eu mesmo sou um deste neutro abismo. Só destas faltas, não por outros réus, não por outras réus, todos aqui padecem o castigo de desejar sem esperança os céus. Então, este é o castigo de quem está no limbo, desejar sem esperança o céu. Diferente a situação daqueles que vivem no purgatório. Eles sabem que, a princípio, estão salvos. Eles apenas precisam pagar, durante determinado número de anos, os pecados cometidos em vida. Mas, após pagarem até o último centavo, eles irão ao paraíso. Prosseguindo. Porque no limbo vi do mundo antigo muitas pessoas nobres de valor, gelei de dor quando falou comigo. Os patriarcas são libertados por Jesus, versos 46 a 66. O mestre disse, explica-me, Senhor, pois certo quero ter conhecimento da fé que vence os erros e o temor. Jamais livrou-se por merecimento, alheio ou próprio, alguém deste lugar, tornando-se feliz? O mestre, atento, disse, ainda eu era novo neste mar, ou seja, neste limbo, neste mar de penas, quando entrou um poderoso, Jesus Cristo, as palmas do triunfo a agitar, e iluminou o ciclo tenebroso. Levou consigo Adão e o filho caro, Noé, Moisés, legislador glorioso, Abraão e Davi, o rei preclaro, Jacó e o pai e os filhos devotados, Raquel para Jacó de preço raro e outros muitos à glória destinados. Por que Raquel para Jacó de preço raro? Se vocês não faltaram naquela aula da primeira comunhão, o Jacó estava de olho na Raquel, né? Mas o pai de Raquel fez com que ele casasse primeiro com Lia e trabalhasse um determinado número de anos para depois merecer casar-se com Raquel, sendo que nessa época os judeus praticavam a poligamia. Continuando. Da selva, pelos trilhos inclementes, quero também que saibas que outros entes antes não houve bem-aventurados. Da selva, pelos trilhos inclementes, andávamos enquanto ele falava, a selva dos espíritos plangentes, né, os espíritos chorosos. Como nós vimos, né, na aula sobre Exu não, Ogum, tanto o deserto, quanto a floresta, o oceano, a geleira, tem o mesmo significado simbólico, que é o do labirinto, o lugar onde você se perde, onde há engano, erro, confusão, perigos, risco de morte. Mas, ao mesmo tempo, aquele que atravessa o labirinto consegue chegar ao seu centro e depois voltar ao ponto de partida, ele volta iluminado.
Há um livro, né, da Anna Hatterley, aliás, vários livros dela, como a Experiência do Prodígio, O Jardim das Musas e mais alguns, onde ela trata desse tema, né, do labirinto como uma jornada iniciática para o conhecimento espiritual. E é disso que se trata na Divina Comédia. Prosseguindo. Os grandes poetas, versos 67 a 105. Longe o lugar do sono não estava, quando avistei foco de luz intensa, que hemisfério de trevas circundava. Era a distância ainda um pouco extensa, mas pude perceber que gente clara e muito honrada havia na presença. Aqui uma curiosidade. No inferno, assim como no purgatório, Dante tem a noção de distância. Ele tem a noção de tempo e de espaço, ainda que ele se encontre em reinos místicos, sobrenaturais. Quando ele chega ao paraíso, o espaço e o tempo desaparecem, cedendo lugar à simultaneidade, onde você não consegue distinguir as dimensões. Prosseguindo. Era a distância ainda um pouco extensa, mas pude perceber que gente clara e muito honrada havia na presença. Ó tu que exaltas ciências e arte rara, estes quem são, ao ver privilegiados, que a luz ardente dos demais separa? A fama, respondeu, que os torna honrados entre os viventes da terrena lida, graça é porque no céu são estimados. Uma voz foi então por mim ouvida. Honras prestai ao máximo poeta, que volta ao ponto da anterior partida. Logo que a voz permaneceu quieta, 4 almas nobres vi aparecer. Feição nem leda tinham, nem inquieta. E o mestre começou a me dizer: o que na mão a espada traz, o fano, dos 3 a fonte, um rei parece ser. É Homero, poeta soberano. Segue Horácio, das sátiras autor. Depois Ovídio vem, por fim Lucano. Na voz que me saudou com tanto ardor, todos concordam, celebrando a glória, e fazem bem, fazendo-me louvor. Portanto, Virgílio era o 5º poeta, tão importante quanto Homero, Horácio, Ovídio, Lucano. Reunir-se a escola vi, de alta memória, do grande rei do mais formoso canto, ou seja, Homero, que, qual águia, mais alto vai na história. Entre si combinaram algo e tanto honraram-me com grande saudação, que prazer teve o amado guia e encanto. Deram-me honra maior e distinção, e, tomando-me em sua compaixão, eu 6º fui dos sábios na reunião. Como nós vimos várias vezes, Dante era um homem muito modesto, né? Ele era extremamente desapegado, não tinha nenhum orgulho, nenhuma fama. Ele atribui a si mesmo o papel de ser o único mortal em toda a história a percorrer o inferno, o purgatório e o paraíso por vontade de Deus, para retornar à Terra e contar como era o mundo sobrenatural,
para ajudar na redenção dos homens, cumprindo assim um papel profético e dando ao seu poema um caráter sagrado. Não contente com tão pouca coisa, ele se compara a Homero, a Virgílio, enfim, a todos os grandes poetas da antiguidade, né? Acho que faltaram aqui Catulo Virgílio, que é o autor da Eneida. Então, faltou talvez Catulo, né? Mas Dante se considera o sexto poeta, portanto, alguém que aos 35 anos já tinha a mesma estatura que Homero. É pouca modéstia, né? Muito bem. Até a luz, o grupo assim seguia, coisas dizendo que ocultar é belo, assim como as dizer naquele dia. O Palácio do Limbo, versos 106 a 111. Chegamos perto de um nobre castelo, de 7 muros altos, circundado e de um riacho lhe formando um elo. Passamos, como em terra, ao outro lado. Atravessamos 7 portas, junto, chegando a um verde e delicioso prado. Este é um castelo alegórico, que tanto remete às 7 virtudes do cristianismo, né, as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes, que agora me foge o nome, são 3 virtudes teologais e mais 4 virtudes. Mas também remete às 7 artes liberais, do trívio e do quadrívio, sendo que o número 7 também é um número cabalístico, que na doutrina judaica e nas várias doutrinas esotéricas possui diversos outros significados. Em geral, é um número de perfeição, né? Continuando. Os grandes heróis, versos 112 a 129. Gente, encontrei que parecia assunto grave pensar. Perdão. Gente, encontrei que parecia assunto grave pensar. De olhar lento e de aspecto pouco falando e doce em seu conjunto, chegamos a um lugar vasto e discreto, donde podia ver do povo culto quantos havia no recinto quieto. Na verdejante relva, vulto a vulto, mostraram-se da luz os pioneiros, razão porque comigo mesmo exulto. Electra vi com muitos companheiros, entre eles conheci Heitor e Enéas. César em armas vi, olhos guerreiros. Camila vi e vi Pentesileia. Ou seja, vários personagens históricos e lendários da cultura greco-romana. E sentados, Lavínia e o rei latino, parecendo lembrar grandes ideias. Vi Júnio Bruto, que expulsou Tarquino de Roma, as 4 damas virtuosas, e, separado e só, vi Saladino. Vamos às notas do Ziller, principalmente por causa dessas últimas referências. As 4 damas virtuosas são Lucrécia, esposa de Colatino, que se matou para mostrar sua inocência, Júlia, esposa de Pompeu, Márcia, mulher de Catão, e Cornélia, a mãe de Tibério e Caio Graco. Saladino, sultão do Egito e da Síria, que conquistou Jerusalém
em 1187, e contra quem combateu heróica, mas inutilmente, Ricardo Coração de Leão. Os outros personagens citados são mais conhecidos. Bem, Aristóteles e os demais filósofos, versos 130 a 147. Este título já é bem emblemático. Aristóteles e os demais filósofos. Destacando o nome de Aristóteles, Dante está manifestando a sua predileção, não só pelo filósofo grego, mas também por Tomás de Aquino, o criador da tomística, que é a interpretação cristã da filosofia de Aristóteles, considerado o maior de todos os sábios da antiguidade. Olhando além, nas selvas perfumadas, o mestre vi dos mestres assentado. O mestre dos mestres é Aristóteles. E entre os sábios das ciências mais gloriosas, admirado por todos é e honrado. Sócrates lá estava, com Platão, mais próximo do sábio celebrado. Demócrito, que ao caso deu razão. Tales vi, Anaxágoras, e os guias, Empédocles, Heráclito, Zenão, o das plantas do campo e suas magias, relator. Lino e Túlio vi, e Orfeu, famoso arpejador das melodias. Então, primeiro ele cita filósofos pré-socráticos, depois personagens da história e da mitologia greco-romana. Sêneca vi, Euclides, Ptolomeu, Hipócrates, Galeno e Avicena. Avicena, o filósofo muçulmano. Averroes, também muçulmano, vi, que o grão comento deu. Dizer não é possível toda a cena. Seria para mim trabalho ingente, ou seja, um trabalho imenso. E falta, às vezes, ao querer a pena. É interessante ele citar Avicenas e Averroes, dois sábios muçulmanos, aliás, influenciados por Aristóteles, e por quem Dante, mais de uma vez, expressa a sua admiração. Lembrando que Dante tinha algum conhecimento do islamismo e da literatura islâmica. Eu já enviei para vocês, há algum tempo, alguns artigos que falam sobre essa relação entre Dante e o Oriente, em particular, entre Dante e o Islã. Prosseguindo. Os poetas entram no ciclo segundo, versos 148 a 151. Dos 6, então, ficamos 2 somente. Tomando outro caminho me conduz. Perdão, vou ler de novo. Dos 6, então, ficamos 2 somente. Daqueles 6 poetas, entre os quais Dante se incluía, ficaram apenas 2, Dante e Virgílio. Tomando outro caminho, me conduz o mestre, do parado ao ar tremente, e chego a um lugar cego de luz. É uma maneira poética de falar um lugar sombrio. Esse canto é bastante claro, não tem nenhuma grande dificuldade. A única coisa aqui que pode causar algum estranhamento são os nomes citados por Dante. Para isso, temos a Wikipédia, Podemos ler a Divina Comédia com a Wikipédia minimizada, mas fora isso não há nenhum problema. Mesmo as metáforas são muito claras.
o que lembra aquele ensaio do T.S. Eliot, que eu também mandei para vocês, em que Eliot fala que Dante é absolutamente claro. A dificuldade está no sentido. A mesma coisa acontece nos cantos de Ezra Pound. Quando lemos os cantos, muitas vezes não entendemos nada, porque Pound está se referindo a algum episódio da Idade Média, da Grécia Clássica, da história da China, alguma doutrina econômica do século XII, alguma questão relativa aos trovadores. Agora, a forma poética de Pound é clara. A única dificuldade é de conteúdo. Vamos prosseguir, então, no canto 5, que é um dos meus favoritos. Entram os poetas no segundo ciclo, em cujo vestíbulo está Minos, que julga os pecadores e os envia para seu destino, dando tantas voltas em seu corpo com a cauda, qual é o número do círculo a que o réu é condenado. Lembrando que Minos, na mitologia grega, ele é o rei de Creta. E aqui Dante atribui a Minos uma forma monstruosa. Alguns dizem que é uma serpente, meio homem, meio serpente. Outros falam que é meio homem, meio escorpião. Então, de repente, o Cláudio Daniel chega no inferno, aí ele se apresenta a Minos, aí Minos vai ficar pensando, luxúria ou gula, luxúria ou gula, luxúria ou gula, deixa eu pensar, gula. Aí ele vai dar várias voltas, né, na sua cauda, conforme o círculo infernal para o qual eu for destinado. Essa imagem lembra um pouco o livro dos mortos egípcio, em que Tote, né, o deus da sabedoria, que é o Hermes grego, ele pega o coração de um morto e coloca num prato da balança. Aí ele pega uma pluma de ganso e coloca no outro prato da balança. Né? Se o coração for mais leve, a pessoa vai para uma esfera superior. Se o coração for mais pesado, aí Tote já o encaminha para algum castigo do inferno egípcio. Mas é muito interessante essa imagem. É possível salvar as imagens do curso no Google Drive e depois, inclusive, anexar aqui para vocês visualizarem. Eu recebi um passo a passo de como fazer isso. Eu não tive, foi tempo, né, de criar esse banco de imagens no Google Drive, mas eu farei isso. E enquanto não for possível, eu vou enviar para vocês as imagens pelo WhatsApp. Agora que eu estou desbloqueado no Facebook, né, já cumpri minha pena de um mês, eu vou vou publicar algumas imagens no meu perfil, depois eu vou salvar essas imagens no WhatsApp. Assim vocês poderão visualizar esses personagens. E mais para adiante, teremos o banco de imagens no Google Drive, aí será bem mais tranquilo. Bem, continuando o resumo. O réu é condenado. Horrível turbilhão arrasta impetuosa e eternamente os luxuriosos. Rápido e comovente episódio do infeliz amor de Francesca de Rimini. Esse é talvez o episódio mais conhecido da Divina Comédia e que já inspirou várias pinturas, desde o Renascimento, né, até o século XX.
eu tenho todas essas imagens, também vou salvar, né, no Facebook e depois enviarei para o WhatsApp. O Jorge Luiz Borges, naquele livro Estudos Dantescos, se não me engano, acho que são 10 ensaios dantescos, né? Ou 9 estudos dantescos, o Borges diz que, no fundo, Dante sentia profunda inveja de Francesca de Rimini e do seu amado, porque eles estavam juntos no inferno e passariam a eternidade juntos no inferno, enquanto ele e Beatriz se encontravam separados. Isso faz lembrar também um episódio de Tristão e Isolda, não a ópera maravilhosa do Wagner, mas o romance de cavalaria em que ele se inspirou. Nesse romance, Tristão confessa a seu amigo Gurnemans que ele está apaixonado por Isolda, que é a mulher do seu melhor amigo, né, o rei Marque. E Gurnemans diz a ele: você tem que abandonar essa paixão, isso é pecado capital, você vai para o inferno e não tem salvação. E Tristão responde a Gurnemans: se eu for para o inferno e passar a eternidade lembrando do rosto de Isolda, então eu vou para o inferno. Então, essa é uma ideia medieval que depois o romantismo se apropriou, né, do amor eterno, né, juntos para sempre. É uma ideia medieval. Continuando. Minos, o juiz do inferno, versos 1 a 24. Achei-me assim no círculo segundo. O primeiro foi o limbo, que em seu giro menor espaço abrange, mas dor maior, castigo mais profundo. Isso porque o inferno é um cone invertido, né? Então, quando ele passa do primeiro círculo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, esses círculos vão ficando mais estreitos. E quanto mais estreitos eles ficam, maiores são os suplícios. Continuando. Minos, ali feroz, os dentes range. Logo na entrada, as culpas examina, e julga e pune, e a eterna lei não frange. Cingindo o corpo, a pena determina. Ou seja, ele vai fazendo com que a sua cauda dê várias voltas, né, em seu corpo. A alma, chegando à sua cruel presença, conta de seus pecados a sentina e espera que o juiz lavre a sentença. Até no inferno tem juiz, inacreditável. Minos as culpa, avalia e a pena. No corpo enrola a cauda sem detença, conforme é fundo o ciclo a que se condena. Há sempre muitas para ser julgadas. Confessam, ouvem, vão para a Geena. Geena é inferno, em grego. Abre aspas. Ó tu, que vens às praias desoladas, disse o juiz, quando me viu chegar, deixando de julgar as desgraçadas, como entras ver e em quem vais confiar. Da entrada não te engane a vastidão. Deixa-lhe, disse o mestre, de gritar e de impedir esta fatal missão. Assim se quer onde o querer é lei, perante a qual acaba tua razão. Do mesmo modo que o barqueiro Caronte ficou intrigado com a presença de Dante, que estava vivo,
e questiona o que ele estava fazendo ali no inferno, e, de certo modo, atrapalha a jornada de Dante. Aqui, do mesmo modo, Minos estranha a presença de alguém vivo e também atrapalha a passagem. E assim como Virgílio disse a Caronte, ele diz também a Minos que os dois estavam ali cumprindo uma missão divina. Portanto, Minos vaza e não atrapalha, né, que o Todo-Poderoso é que manda. Continuando. Prantos que não cessam, versos 25 a 36. Dos prantos ao lugar, então, cheguei. Esse é um exemplo de sintaxe invertida. Os tradutores de Dante amam. Dos prantos ao lugar, então, cheguei. Deixa eu só ver como que está em italiano. No verso 25. Or incominicium le dolenti noti. Também há uma pequena inversão, embora geralmente Dante seja direto. Dos prantos ao lugar, então cheguei. Notas de dor, gemidos lancinantes, que me empalideceram. Escutei. Lugar de trevas densas, abundantes, bradando qual um mar em tempestade, se batido por ventos ululantes. A tormenta infernal, que jamais há de cessar, arrasta em rápido correr as almas que fustiga sem piedade. Quando chegam o abismo a perceber, ouvem-se gritos, choros e lamentos, blasfêmias contra Deus e seu poder. Os luxuriosos, versos 37 a 49. Se o último círculo do inferno, o dos traidores, é o mais barra pesada, né, o diabo mastiga, né, os traidores, neste círculo onde estão os luxuriosos, o castigo é o mais leve. Não sei se Dante fez isso pensando em seu próprio castigo, mas, enfim, prosseguimos. Eu soube ali que a tão cruéis tormentos são condenados os luxuriosos, escravos de carnais contentamentos. Como no inverno, aos pássaros ansiosos, as asas levam para ameno clima, aquele vento impele os criminosos daqui, dali, abaixo e para cima. Repouso não lhes dá nem esperança de quem menos cruel sorte os oprime. Então, o castigo dos luxuriosos é serem levados por ventanias por todos os lados, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Eles vivem sendo transportados pelos ventos. Comparando esse castigo com todos os outros castigos do inferno, bom, entre a gula e a luxúria, eu estou até preferindo ir para o castigo dos luxuriosos, que é bem mais levinho. Prosseguindo. Como reunidas grous em ordenança, pelo ar soltando seus lamentos vão, tal vi almas chegar sem confiança, em prantos vergastadas do tufão. Luxuriosos bestiais. Mestre, os que o ar negro, disse, sem aurora, açoita cruelmente assim, quem são? E o guia. Aqui primeira vem
senhora de muitos povos foi, e tão ardente do vício da luxúria defensora, que toda ação lasciva de imprudente, para encobrir as nódoas de sua vida, lícita decretou a toda a gente. Benino sucessora e esposa, infida quer dizer infiel. É Semíramis, uma rainha da Síria, que regeu a terra, que do sultão é hoje corrigida. A outra é Dido, que em amorosa guerra, as cinzas desprezando do marido, sobre a pira fatal a vida encerra. Dido foi amante de Enéas. A história deles é relatada na Eneida, de Virgílio. Segue Cleópatra, de amor infiel. Helena vês, causa de males tantos. O que de Polixena, o amor perdido, fez. Paris e Tristão, outros, ó quantos, ele apontou, marcando e nomeando, os quais da terra amor levarem prantos. Depois que o mestre ouvi pronunciando, tantos nomes ilustres, tão queridos, piedade imensa foi-me dominando, e quase desmaiei. Os dois unidos, que são mais rápidos que o vento, ó vate, saber desejo de que são punidos. Que é uma referência a Francesca de Rimini e Paolo, né? No caso, as personagens que Dante citou antes foram personagens históricas e mitológicas, tanto do Egito, quanto da Síria, quanto da civilização greco-romana. Agora ele vai citar um episódio um pouco mais contemporâneo dele, né? Um episódio medieval. A fúria, respondeu-me, forte os bate em nossa direção. Quando chegarem, chama-os e te dirão o que os abate. Assim que os vi perto de nós passarem, alto gritei: ó almas desditosas, vinde falar-me se outros não negarem. Aqui no caso, não ia dizer alguma coisa, mas esqueci. Lembrei. Tanto no inferno quanto no purgatório, Dante interroga várias almas de penitentes para ouvir suas histórias. E, em geral, faz isso em atitude de compaixão. Ó almas desditosas, vinde falar-nos, se outros não negarem. Outros quer dizer autoridades superiores. Como pombas do ninho desejosas, libram as asas que o querer sustenta. Tal vieram as almas dolorosas, da falange de Dido e sua tormenta, acendendo destarte o meu desejo. Ó gentil alma, de saber sedenta, satisfazer-te nisto é o que desejo, pois nos visitas no lugar submerso, de infâmia e dor e eternas vil cortejo. De infâmia e dor, eternas vil cortejo. Se amigo o rei nos fosse do universo, ou seja, Deus, por ti seria nossa prece ardente. Que pena tens de nosso mal perverso. Enquanto, como faz, cessa o inclemente vento que nos arrasta, o que falar e ouvir convém, diremos frente a frente. Minha terra natal jaz do Adriático mar, na linda margem onde morre o Pado. No caso, é o rio Pó, né, na região da Ravenna.
e os afluentes leva a descansar. Amor que nasce no gentil amado, levou este a adorar meu corpo lindo, que de modo cruel me foi roubado. Amor que obriga a amar de amor infindo. Que verso maravilhoso! Amor que obriga a amar de amor infindo. Prendeu-me de tal modo a meu amigo, que ainda no inferno nos está unindo. Ambos uma só morte e um só castigo. Temos: quem nos matou, Caína espera. Baixando a fronte, meditei comigo as palavras que a sombra me dissera. E de tristeza, mudo me quedei, até do mestre ouvir a voz sincera. Que pensas? Infelizes, exclamei. Quantas ideias doces e delírios de amor perderam-nos, julgar bem sei. Bom, algumas linhas acima, a alma diz: quem nos matou, Caína espera, que é a nota 16 do Ziller. Vamos ler o que diz essa nota, que é bastante informativa. Caína é o primeiro dos 4 fossos do 9º ciclo do inferno, onde sofrem os traidores dos parentes. No caso, Francesca era casado com Cianciotto Malatesta, senhor de Rimini, que a matou, e a seu irmão Paolo Malatesta. Então, houve aqui uma traição aos próprios parentes, né? Nesse assassinato da esposa pelo marido que foi corneado. Só para contextualizar, né, para vocês, Paolo e Francesca eram cunhados e eles costumavam ler juntos. Até que um dia eles leram um romance de cavalaria que narrava os amores de Guinevere e Sir Lancelot. E eles se identificaram com essa história de um amor adúltero. Aí eles trocam o primeiro beijo, o primeiro amasso, né, e assim por diante. Até que o marido descobre e mata os dois. Portanto, ele comete traição aos parentes. Ele foi traído do ponto de vista da infidelidade conjugal, mas ele também foi traidor, matando alguém que era, no caso, sua esposa. Continuando. E 2 pontos. Ó Francesca, disse, os teus martírios me fazem derramar lágrimas pias, mas antes de fruir do amor os lírios, como chegaste às tortuosas vias, a descobrir dos corações amantes e da paixão as cegas alegrias. Respondeu, dor não há maior que instantes felizes na miséria recordar. É curioso, estes versos de Dante são citados naquele filme Hannibal, que é um dos filmes da série, né, do Hannibal Lecter, que se passa em Florença. Esse filme tem na Netflix e é muito legal porque se passa em Florença. O Hannibal Lecter é curador de literatura na biblioteca da cidade, ele faz conferências sobre Dante, ele rouba um manuscrito de um soneto de Dante, né, do Vita Nuova, uma página do original, né, com a caligrafia de Dante, e dá de presente para a mulher
né, de um policial que o está perseguindo. Depois ele irá matar esse policial, né, imitando um dos flagelos do inferno. E, se não me engano, no início do filme, aparece essa epígrafe, né? Dor não há maior que instantes felizes na miséria recordar. Continuando. Disto teu mestre provas tem bastantes. Mas, se desejas a raiz chegar de nosso amor, primeiro amor de morte, misturarei de pranto o meu falar. Líamos por deleite, um dia, à sorte, quer dizer, ao acaso, como vencera a Lancelote amor. Longe de tudo, em divinal transporte, ia a leitura nos mudando a cor, os olhos a paixão interpretando. Um ponto só, porém, foi vencedor, ao ler que Lancelote ia beijando a rósea face da querida amante, o que a meu lado eterno vai voando. Beijou-me a boca, todo palpitante. Galeoto, o livro foi, e seu autor. Nesse dia, não lemos adiante. Enquanto uma falava com horror, a outra sombra chorava tão sentida, que as forças me fugiram e o vigor, e tombei, como o corpo cai sem vida. De novo, Dante desmaia, né, nesta passagem de um a outro círculo. Vamos ler as notas finais do Ziller, ao canto 5. Então, Galeotto é autor do livro que estavam lendo, e em que são narrados os amores de Lancelote e Guinevere, ou Genebra. Galeotto é também o intermediário de amores ilícitos. Aqui, quando fala a outra, há uma referência a Paulo Malatesta, cunhado e amante de Francesca. E aqui termina o canto 5 do Inferno. Esses dois cantos são muito claros, né, de fácil entendimento, tirando as referências históricas e alguma sintaxe mais rebuscada aqui e ali. São dois cantos bem fáceis, né, de ler e de entender, e muito belos, né, com versos muito belos. O Ziller aqui fez uma tradução magistral. Perguntas, comentários? Cláudio. Sim, Jacira. O Paulo, ele era irmão do marido da Francesca, Francesca, né? Sim. Irmão Do que matou os amantes. Ciantiotto. Sim. E também, você falou que Dante escolhe os pecados não tão exagerados para aquilo que ele também era um pecador. Com certeza. Com que certeza. Você não falou, né? Então, mas a luxúria está no segundo círculo. Então, ela tem que ser mesmo um pecado mais leve. Está só no segundo círculo. Porque ele considerava leve, mas Quase que não a ele tira igreja. ela do inferno. Oi? Não entendi, Jacira. Não entendi o que você disse. Agora, ele, Dante... Quase que ele coloca... Quase que ele... Talvez quase o seu que áudio... ele coloca a luxúria no...
quase que ele coloca a luxúria no purgatório. Né? Que tá tem no no segundo. purgatório também. O, Todos os então, pecados que mas no existem. purgatório ele se arrepende. Mas no purgatório ele se arrepende, pede perdão, aquela coisa toda para ir exatamente no purgatório. E no inferno eles não pedem perdão. Eles estão lá Não, exatamente porque eles cometeram o pecado e, fim do papo, não se arrependeram, não reconheceram como pecado e não se arrependeram. O Paulo e a sim, Francesca. sim, eles não se arrependeram. Comentando a tua fala, então, Dante não considerava a luxúria um pecado grave, importante. Essa era a opinião de Dante, que não era a opinião da igreja. Um pecadão. Para a igreja, um dos piores pecados, não? Já se viu? Se o adultério for feminino, então, aí casa cai, né? Agora, na opinião de Dante, a luxúria era um pecado leve. Por outro lado, o pior pecado que existe para Dante é a traição à pátria, aos amigos, aos parentes, aos protetores, ao seu partido. Isso, para ele, era o pior pecado de todos. E para a igreja, essa traição nem é pecado. A igreja não considera isso pecado. Então, é uma coisa muito pessoal, né? Dante faz uma interpretação Mas pessoal. até aqui é muito pessoal mesmo. Mas até aqui a gente já nota 2 pecados em Dante: a soberba, a inveja e a traição, porque ele também traiu Gema, amando a vida toda Beatriz. Aí, nesse caso, Jacira, eu acho que ele é inocente, porque ele casou com 9 anos de idade, se não me engano, 9 ou 10 anos, e ele foi forçado pela família. E era um costume na Idade Média o casamento de crianças para se fazer alianças políticas. Mas os noivos só iam morar juntos depois que atingissem a maioridade. Porém, o casamento no religioso e no papel era feito já na infância, né? Então, ele não teve culpa disso, da soberba sim, da luxúria sim. E uma outra coisa interessante na tua fala é sobre o arrependimento de Dante e a diferença de tratamento no inferno e no purgatório. A questão é que no inferno ele se comove com o caso de Paolo e Francesca. Ele sente compaixão. E segundo Borges, além da compaixão, ele sente inveja, porque ele também queria estar voando, né, junto com a Beatriz, assim como o Paolo voava com a Francesca. Já no purgatório, existe o arrependimento, porque o purgatório é a passagem para o paraíso, né? Então, ele precisa se purgar de todos os seus pecados para poder entrar no paraíso. Então, são instâncias diferentes. Mas muito bem notado essa diferença. Mas ele também. Ele também? E o teu som está travando, Jacira. Pecador, né? Mas sim, há uma atitude diferente dele, tanto no inferno quanto no purgatório, se nós pensarmos na relação da luxúria e provavelmente nos outros pecados também, até porque são 2 situações muito distintas. No inferno, quem está lá vai continuar no inferno por toda a eternidade, enquanto no purgatório é uma situação transitória, e aquelas almas vão um dia para o céu. Daí que quando ele conversa com os penitentes no paraíso, muitos deles falam, quando você voltar para a Itália, conversa com a minha família,
pede para rezarem por mim, para fazerem missas, para a minha pena diminuir. Então, são duas instâncias, né, distintas. O que me deixa assim meia intrigada é porque ele desmaia tanto, esse Dante, né? Qualquer coisa que desmaia. Sim, é um recurso poético para mostrar a passagem dele de um círculo para outro. Era meio histéricozinho também, né? Pode ser. A luxúria é esse que o vento fica carregando, o luxurioso? Sim. Deus me livre, gente. Vocês já imaginaram estar nessa situação? Não, sem condições. Melhor que ser enterrado vivo de cabeça para baixo. Mas é porque... Ai, eu não sei não, gente. Bom, qualquer mas ali havia é o grande amor. Ele fala do grande amor que os dois têm e que vão para o inferno por causa da luxúria do amor, provocada pelo amor. Sim, no caso da luxúria, existe um atenuante. Há sofrimento, mas também há esse atenuante de você estar junto da pessoa que você ama. E nos outros círculos não há atenuante nenhum, é só dor. Mas na luxúria, no amor, você pode chegar para o teu companheiro e falar, acabou, vou tentar ali do outro lado. É um jeitinho, né? Tem que dar um jeitinho. O Cláudio, eu, para variar, atrasada, como sempre, o inferno, sei lá, se eu estou viajando, é mais político, né, do que o purgatório e o paraíso. Na verdade, toda comédia é extremamente política. O inferno um pouco mais, justamente por causa do círculo da traição. Dante pertencia à facção dos guelfos brancos, que estava em conflito com os guelfos negros, que lutavam contra os gibelinos, e nessas disputas era frequente que, por exemplo, um bispo ele era aliado dos guelfos negros. Aí, de repente, ele passa para o lado dos gibelinos. Ou então ele é gibelino e passa para o lado dos guelfos brancos. Havia muita intriga, muita traição, muita política baixa, né? Como a gente tem no Brasil. E Dante não perdoa. Ele pega essa turma toda e joga no inferno. E o círculo mais quente é o 9º círculo, que é o círculo da traição. Aqueles que traíram a pátria, a família, os amigos, os protetores ou o seu partido político. Então, já sabemos para onde vai a Marta Suplicy, né? O Hélio Bicudo, Michel Temer, né? E vários outros. O forno está lá ardendo. A Irondina acho que vai para o purgatório, né? É possível. Socorro. Eu ia perguntar um outro negócio, agora esqueci, fugiu. Rosane, quem é que vai para o purgatório? Você falou? Talvez quem vai para o Talvez a Erundina, né? A Erundina. Por quê? Uai, por quê? Porque ela largou do PT para ser ministra lá do como é que chama lá? Itamar Franco. Do Itamar Franco. O PT não perdoou ela, não, gente. Ninguém perdoou. Eu achei feio isso na época.